alguns presos. Quem realmente se encalacrou, se enrolou e já pegou uma sucessão de penas, não foi uma só, pesadíssima, né? 300 anos de cana e tal, é o Sérgio Cabral, não é? E o Sérgio Cabral, primeiro negou, o Sérgio Cabral, ele deixou um rastro brilhante, né, das suas atividades ilegais, inclusive aquelas compras de joias e não sei o quê, e passando por aquele momento constrangedor da dança dos guardanapos, né? Lá na terra da Sônia Blota. Então, o Cabral deixou um rastro brilhante. Não foi difícil seguir o rastro e não deixar muita margem para defesa, para negação das acusações. Se enrolou totalmente. No entanto, chegou um momento em que o Sérgio Cabral percebeu isso. E, em vez de negar, ele passou a propor que fosse aceita uma colaboração premiada. Ou seja, quer contar tudo e aí espera a diminuição da pena, né? No caso dele é muito difícil que ele chegue, por exemplo, a uma possibilidade de ficar em casa com tornozeleira, né? Liberdade vigiada, esse tipo de coisa é muito difícil, porque são sentenças e mais sentenças, né? Penas e mais penas. De qualquer maneira, ele resolveu falar e na sua delação premiada, o ex-governador do Rio de Janeiro fez uma acusação seríssima ao ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal. Cabral diz que Toffoli teria recebido 3 milhões de reais para alterar voto e mais 1 milhão de reais para conceder liminar a 2 prefeitos do Rio de Janeiro que apresentaram recursos ao Tribunal Superior Eleitoral contra a cassação dos seus mandatos. Como todos sabem, o Tribunal Superior Eleitoral, ele tem, na sua composição, nos seus 7 juízes ali, ele tem sempre 3 do Supremo Tribunal Federal. E, naquela ocasião, um deles era Dias Toffoli. A delação do Cabral chegou a ser divulgada, inclusive, pela revista Cruzoé, aquela que o Alexandre de Moraes não gosta. E no documento, o ex-governador acusa Toffoli de venda de decisões judiciais. Isso é um negócio terrível. Porque assim como um deputado vender seu voto é uma traição, uma subversão da democracia, da representação popular, da expressão da vontade popular, e um deputado está lá como tal, é um delegado do voto popular, da vontade dos seus eleitores, né? E um juiz que não é eleito, mas ou ele passa por concurso, ou no caso do Supremo e do STJ, ele é indicado por um representante do Estado assim autorizado, ou seja, o presidente da República. Então, é claro que a venda de sentença, seja de um juiz de primeira instância, que prestou concurso e foi autorizado pela sociedade, por intermédio do Estado, a julgar, seja um ministro do Supremo, seja um ministro do STJ, eles têm a autoridade popular que o Estado, como intermediário entre a vontade popular e esse agente público, lhe concede. É muito sério. Vender sentença é rasgar essa autorização. É vilipendiar a autorização que o povo deu para que aquela pessoa julgue casos públicos. E foi com base na denúncia de Sérgio Cabral, uma denúncia, repito, seríssima, né? Venda de decisões judiciais. Foi com base nessa denúncia do Cabral que o delegado Bernardo Guidali, da Polícia Federal, pediu instauração de inquérito
para investigar o ministro do Supremo. Ora, a investigação, se autorizada, ela será feita pela Polícia Federal, Ministério Público, mas é claro, tanto a autorização para investigação quanto o julgamento em si, ou a aceitação ou não de denúncia e tal, tudo isso caberá ao próprio Supremo, porque ele é um ministro do Supremo. Então ele tem esse foro. Em 2015, lá se vão 6 anos, o Tribunal Superior Eleitoral rejeitou por 4-3 o recurso do prefeito de Volta Redonda, Antônio Francisco Neto, do DEM, contra a cassação do mandato por propaganda irregular em 2012. Então ele foi candidato em 2012 a prefeito de Volta Redonda, ganhou a eleição e, no entanto, houve a denúncia de propaganda irregular. E aí, sabem como é, né? Uma coisa que deveria ser decidida ali meses depois, semanas depois, é muito sério. O cara está ocupando o cargo de prefeito, legal ou ilegalmente? Ele usou meios ilícitos proibidos pela lei, portanto ilegais, para ganhar a eleição? Podemos discutir se a lei é boa ou não é boa, mas é a lei. Mas demoraram 3 anos desde a eleição para dizerem que o Antônio Francisco Neto não tinha direito à mudança da decisão da Justiça Eleitoral. Segundo Cabral, o que aconteceu então? Foi 4-3 contra o prefeito, que havia entrado com recurso contra a sua cassação. Segundo Cabral, o Toffoli teria recebido os 3 milhões para mudar a cassação, mudando o voto no julgamento de embargos de declaração que a defesa do prefeito afastado ajuizou na corte como último recurso. Sabe quando a decisão é tomada e aí você não pode mais recorrer? É o TSE. Vai recorrer onde? A não ser que haja ali uma decisão que pode ser considerada inconstitucional, aí você vai ao Supremo. Caso contrário, a decisão em si não tem para onde recorrer, não tem para onde correr. Não tem onde recorrer. Mas aí você tem aquele embargo de declaração. Essas coisas que tem embargo infringente, embargo de declaração, né? E aí, aliás, foi usada pelo advogado Barroso certa vez, no caso do Batiste. Mas então, na hora do julgamento de embargos de declaração, porque como não é unânime, não foi 7-0, como houve votos divergentes, você pode entrar com embargo de declaração. E aí o Toffoli mudou o voto nesse julgamento que a defesa do democrata ajuizou na corte. O novo julgamento ocorreu 2 meses depois. E aí foi 4-3 a favor do prefeito de Volta Redonda. Né? Aquilo que a Carmen Lúcia fez recentemente, no caso do Moro, mudou o voto. O Toffoli mudou o voto. Cabral afirmou que o pagamento foi tornado possível, digamos assim, pela estrutura de recursos ilícitos. Sabe de quem? Do então governador Luiz Fernando Pezão, que era coordenada pelo secretário de Obras, Hudson Braga. Essa tal estrutura aí de recursos ilícitos. Não é só o Odebrecht que tinha o departamento, não. Segundo o Cabral, o governo do Rio tinha o seu departamento de operação de recursos ilícitos. Para onde vai, para quem vai, não é? Segundo o Cabral era assim, e o Pezão, sucessor do Cabral, foi visto do Cabral, comandava o troço, disse o Cabral. Antes era ele, Cabral, depois passou a ser o Pezão, que também se enrolou depois com a justiça. Em outro caso, Cabral disse que a mesma estrutura lá do governo do Rio, aí então sob comando do Pezão, foi utilizada para pagar R$1 milhão ao Toffoli para que ele concedesse uma liminar para a ex-prefeita de Bom Jesus de Itabapuana,
a prefeita Branca Mota, isso em 2014. Então, a ex-prefeita de Bom Jesus de Itabapoana, Branca Mota, foi favorecida por uma liminar. O pagamento teria sido feito, segundo Sérgio Cabral, por intermédio de uma advogada sócia do escritório de advocacia da esposa de Toffoli, Roberta Rangel. O Toffoli diz que não recebeu coisa nenhuma, que nunca recebeu recurso ilícito e que simplesmente é um absurdo, é uma invenção. Que ele não tem nem para dizer, não, esse dinheiro eu recebi disso daquilo. Ele falou, não recebi coisa alguma. O pedido da Polícia Federal para investigação de Toffoli foi enviado a Fachin, que o encaminhou à Procuradoria-Geral da República para emissão de parecer. Aliás, foi Fachin quem homologou o acordo fechado com Sérgio Cabral, de colaboração premiada, o que é chamado nos botequins e mesmo no noticiário de delação premiada. No entanto, a Procuradoria-Geral da República se recusou a assinar a delação e tenta anular a delação do Cabral. Isso a PGR, a Procuradoria-Geral da República. O ministro enviou o pedido de anulação para julgamento no plenário virtual do Supremo Tribunal Federal. Então, são aqui dois casos. A acusação do Cabral, já tornada pública, porque a Cruzoé teve acesso a essa delação, e a PGR se recusando a homologar. E aí, claro, a decisão final não é da PGR, ela não tem autoridade para isso, é do Supremo, já que é um caso pertinente ao Supremo. E na delação veio uma acusação contra um ministro do Supremo, Dias Toffoli. Pois bem, é interessante notar aqui que o ex-secretário, aquele que, segundo Cabral, tornava possível as ordens do Pezão, antes do Cabral, depois do Pezão, o Hudson Braga, ele disse o seguinte, que primeiro, nunca fez pagamento a Toffoli, nem para favorecer prefeitos, nem para coisa nenhuma. Porque tinha essa história do Cabral dizendo, ó, isso é o seguinte, essa grana tinha um escritório lá para cuidar disso. Depois que eu rodei, o Pezão passou a comandar e o cara que tornava possível o funcionamento do esquema era o Hudson Braga, que era secretário de obras do Rio de Janeiro. Até por ser secretário de obras, havia sempre possibilidade de justificar o uso de uma grana. Usado para cá, usado para lá, a ponte ficou mais cara. Disse o advogado Roberto Palhuso, que representa o Hudson Braga. Esclarecemos que jamais chegou, nem sequer ao conhecimento de Hudson Braga, o fornecimento de qualquer vantagem para o ministro Dias Toffoli ou para alguém que representasse o ministro. A defesa de Hudson Braga disse que o Cabral está querendo se safar de suas responsabilidades, alterando suas estratégias, ora negando os fatos, ora adotando manobras processuais e depois de ver a consolidação de suas penas, resolveu, por desespero, por puro desespero, nada mais do que desespero, criar fatos para viabilizar sua colaboração premiada. O que o Hudson Braga está dizendo, por intermédio de seu advogado, que é o Roberto Palhuso, é o seguinte, o Cabral percebeu que não adiantava negar, é aquilo que falamos no início, ele deixou um rastro brilhante, né? Não tinha como negar. Aí tentou aqueles recursos processuais, nada. Aí ele falou, bom, só tem um jeito, uma delação. Só que, muitas vezes, para atrair o interesse dos promotores, dos policiais, o sujeito acena com a possibilidade de entregar peixes ainda maiores. Há na lei que estabeleceu a colaboração premiada, aliás, uma boa lei que o Supremo tenta destruir, hein?
A lei da colaboração premiada foi aprovada, inclusive, no governo da Dilma Rousseff. E o Supremo tenta dizimar a colaboração premiada. Lewandowski e Gilmar não perdem chance de falarem contra esse instituto da delação premiada, não é? Então, o que acontece? O Cabral falou, bom, eu tenho de entregar um peixe grande. A lei, ela diz o seguinte, o chefe da quadrilha, de qualquer quadrilha, seja de crime organizado, seja de crime usando o Estado, né? Corruptos, uma rede de corruptos, seja uma gangue de corruptos, seja uma gangue de traficantes, seja o que for, o chefão não pode ter colaboração premiada. Porque ele não vai entregar ninguém acima dele. Então ele vai lá e vai entregar quem já rodou, subalternos. Lembro aqui, aliás, que a Raquel Dodge, estranhamente, determinou que no caso lá do MDB que o chefão era o Gedel. E aí o Gedel não pôde fazer colaboração premiada. Não era o Gedel. Não era o Gedel. Mas ficou assim. Pois bem, o Braga está dizendo que o Cabral resolveu fazer ali um depoimento cheio de revelações bombásticas. Porque aí eles falam, bom, o que esse cara está entregando é relevante. Como a colaboração é premiada, ou pode ser, ele pode lá na frente merecer uma redução considerável da pena, ou das penas. Porém, também a lei diz que não basta chegar lá e falar. É preciso provar, ou pelo menos apresentar evidências pertinentes, sérias, críveis daquilo que você está falando. Senão o sujeito chega lá, fala, entrega uma porção de gente que nada tem a ver com a história para tentar ganhar um prêmio, para tentar ter a pena reduzida. Mas segundo o Hudson Braga, o Cabral inventou essa história. Em nota, Toffoli afirmou não ter conhecimento dos fatos mencionados e disse que jamais recebeu esse dinheiro. Refutou também a possibilidade de ter atuado para favorecer qualquer pessoa no exercício de suas funções, seja aquele prefeito, seja aquela prefeita. Pois bem, é até ruim porque saem valores, etc. A história tem toda uma linha e muita gente se apressa e já sai tratando o Toffoli como culpado. Vamos devagar. Há a denúncia de um sujeito que quer diminuir a pena. Pode ser verdade, pode ser mentira. Como pode ser mentira, e o Hudson Braga diz que é mentira, talvez seja, talvez não seja, mas como há possibilidade de ser mentira, não tem essa de tratar, ainda que nas entrelinhas do noticiário ou dos comentários, o Toffoli como culpado. Há uma denúncia num depoimento que serviria como delação premiada. Pode ser premiada ou não. E, aliás, não se sabe se será homologada a denúncia. Quando ela se torna pública, é claro que cresce a pressão para a homologação. Porque homologada, aí é hora de dizer, senhor Cabral, e as provas? Não tenho provas, mas tenho evidências. Quais são? Não, quem sabe disso é o Pezão. Vamos ouvir o Pezão. É o Braga, vamos ouvir o Braga. Agora, alguma coisa tem de ser apresentada além do falar de Sérgio Cabral. Isso não basta. Mas cresce a pressão pela homologação, porque tornou-se pública e com uma denúncia gravíssima, seríssima, contra o ministro do Supremo. Ele pode ser inocente, pode não ser, mas ninguém pode tratá-lo como culpado. Aliás, o princípio esse vem desde o direito romano, né? Ele é inocente até prova em contrário. E não há prova em contrário. Pode aparecer, aí muda. Se não aparecer, é inocente.
É simples assim. Mas, por outro lado, é lamentável que outros ministros do Supremo, não é o Toffoli, comecem a pressionar o Fachin dizendo o seguinte: tem que ter cuidado com delação premiada. Quem está delatando é um criminoso. Ora! Mas a lei foi feita exatamente para que o criminoso abra o bico, para que ele abra o bico, para que ele diga o que sabe, para que ele revele fatos novos. Ué, quem é que vai fazer delação premiada? O inocente? O cara que não foi denunciado, não foi nada, não está preso, não está nada? Fazer que delação? A delação premiada, a colaboração, seja de um réu, seja de um acusado, seja de um condenado, como é o caso do Cabral, é claro que ela só pode ser feita com alguém que é no mínimo denunciado. Talvez não seja culpado. É o réu. Mas o fato do Cabral já ter sido condenado não faz com que a delação deva ser ignorada. E aí é uma questão de princípio. Esses caras estão pressionando o Fachin não por causa do Cabral, mas porque detestam a delação premiada. E é um instituto importantíssimo. Foi uma lei que, aliás, copiada em parte do que acontece nos Estados Unidos, muitas vezes você só chega ao cerne da ação criminosa, ao funcionamento da organização, daquela gente reunida para praticar crimes, se alguém lá de dentro conta. E uma maneira de fazê-lo contar é falando, se você contar, você vai ter alguns benefícios. Pode ter, se você trouxer evidências, talvez até provas, você vai ser beneficiado. Não é? Esse é o princípio. Não entendo por que estão dizendo pro Fachin, não, mas é um criminoso. Sim, claro. Quem é que vai fazer colaboração premiada? Ou um denunciado, acusado, ou um réu, antes mesmo de qualquer julgamento, ou, claro, um sujeito que já foi condenado, como é o caso do Cabral. Não é? Então essa pressão não faz sentido. Esse é um ponto. Outro ponto é qualquer afirmação, ainda que sugerida ali, seja no noticiário, seja em editorial, seja em opinião, de que o Toffoli é culpado. Não há provas. Antes das provas, se houver provas, antes de elas aparecerem, ele deve ser considerado inocente pela justiça e, claro, pela comunicação profissional, pelos jornais, pelas rádios, pelas TVs, pela internet. O sujeito lá no boteco pode até dizer, esse cara aí, esse é outro papo. Mas você não pode, no noticiário, e muito menos no judiciário, tratar como culpado alguém contra quem não há provas, há uma denúncia. Né? Pode ser verdade, pode não ser. Esse é o ponto. Ele não é culpado até que haja provas disso. E segundo, por outro lado, abstraindo a história em si, é lamentável que alguns ministros do Supremo trabalhem permanentemente contra esse instituto da delação premiada.